Considere diversas amostras puras de líquidos, todas inicialmente a 50 graus Celsius, que sofrem um processo de arrefecimento até atingir a temperatura ambiente. A energia cedida por cada uma dessas amostras será tanto maior quanto. Temos aqui quatro alternativas, duas referem menor a massa maior a capacidade térmica neste caso, menor a capacidade térmica neste. Aqui maior a massa e depois maior ou menor capacidade térmica máxima. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o conceito de capacidade térmica máxima de uma substância. Vamos falar sobre capacidade térmica máxima de uma substância. Comecemos por analisar esta experiência. Consiste em colocar um cubo, inicialmente sujeito a uma fonte com uma potência P, portanto que lhe transfere uma determinada energia por unidade de tempo, e depois esse cubo, em situações idênticas, iniciais, mas submetido a duas fontes de energia com a potência P cada uma. Portanto, aqui, ao fim e ao cabo, duplicou-se a potência da fonte que fornece energia ao corpo. Se estas duas experiências forem realizadas no mesmo intervalo de tempo, portanto, por exemplo, se esta demorou 5 minutos e esta demorou também 5 minutos, nós podemos concluir que o corpo da direita vai experimentar uma variação de temperatura maior. E essa variação de temperatura mais elevada será diretamente proporcional à energia fornecida sob a forma de calor. Penso que não há qualquer dificuldade em entender esta experiência. Portanto, isto ao fim e ao cabo, o que é que quer dizer? Quer dizer que quanto maior a quantidade de energia fornecida por calor a um corpo, é de esperar que tanto maior seja a variação de temperatura que esse corpo experimenta enquanto estamos a fornecer essa energia. Vamos para outra situação em que agora temos dois corpos, são feitos do mesmo material, mas o da esquerda, tem menor massa que o da direita. E vamos colocá-los nas mesmas condições experimentais, ou seja, vamos fornecer a cada um deles a mesma energia por unidade de tempo. Concluiremos de certeza também que aquele que não é difícil, aquele que vai experimentar uma maior variação de temperatura no mesmo intervalo de tempo, será o corpo que tiver menor massa. Quando por exemplo, põe um recipiente ao lume, vamos imaginar que põe uma panela com água. Se a panela tiver meia de água, vai demorar um determinado tempo a entrar em ebulição. Se estiver cheia, vai demorar o dobro do tempo. Em princípio, em termos médios, vai demorar o dobro do tempo. Portanto, este bloco aqui, como tem maior massa, se lhe está a ser fornecida energia por unidade de tempo, então, no mesmo intervalo de tempo, o da direita, o que tiver maior massa, vai mostrar uma variação de temperatura menor. De maneira que nós podemos concluir que a variação de temperatura que um corpo experimenta, quando lhe é fornecida uma energia a uma determinada taxa temporal, é inversamente proporcional à sua massa. Queremos com isto dizer que quanto maior é a massa do corpo, para a mesma quantidade de energia por unidade de tempo, experimentará menor variação de temperatura, o que tiver maior massa. Portanto, vamos analisar agora outra situação em que temos dois corpos feitos de materiais diferentes. Vamos admitir aqui, por exemplo, este feito de um material e este feito de outro material. E, muito embora possam ter a mesma massa. Vamos admitir que até têm a mesma massa. Mas nós sabemos que, fornecendo energia, a mesma quantidade de energia, a um e ao outro, nós não vamos conseguir as mesmas variações de temperatura. E isto, para distinguir estas duas situações, é necessário uma grandeza física designada por capacidade térmica máxima de uma determinada substância. Portanto, para distinguir a natureza destes dois corpos, já que estamos a admitir que, embora tendo a mesma massa, submetidos ao mesmo fornecimento de energia por unidade de tempo, eles vão apresentar variações de temperatura diferentes. Temos aqui uma tabela com capacidades térmicas máxicas de várias substâncias. Por exemplo,
o alumínio. O que é que significa dizer que o alumínio tem 900 Joule por quilograma e por Kelvin de capacidade térmica mássica? Quer dizer que se tivermos 1 kg de alumínio e quisermos que a sua temperatura, por exemplo, aumente 1 Kelvin, então nós temos que fornecer 900 joules a esse quilograma de alumínio. Mas repare que se tivermos um bloco de cobre, também com 1 kg de massa, e quisermos que a sua temperatura, por exemplo, aumente 1 Kelvin, a quantidade de energia a fornecer é menos de metade do que aquela que é necessário fornecer ao alumínio. Repare aqui o ferro 443, mas vamos ver aqui uma capacidade térmica mássica muito alta, a da água, a 15 graus Celsius. Se tivermos 1 kg de água, é aproximadamente 1 litro, se a densidade, a massa volúmica for 1 kg por metro cúbico dessa água, se tivermos 1 kg de água, o que é que vai acontecer se lhe fornecermos 1 joule? Aliás, 4186 joules. A temperatura vai aumentar 1 Kelvin. Claro que se esta água perder esta energia, ou qualquer um destes corpos, perder a energia que está aqui tabulada, o que é que vai acontecer? Se eles tiverem todos a massa de 1 kg, todos, quer dizer, cada um deles tiver uma massa de 1 kg, a sua temperatura baixará 1 Kelvin. Se fornecermos esta quantidade de energia e todos eles também tiverem 1 kg, a sua temperatura aumentará 1 Kelvin. Portanto, capacidade térmica mássica de uma substância é a quantidade de energia necessária para fazer variar a temperatura de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin a 1 kg dessa substância. Por exemplo, aqui, neste caso, temos um determinado corpo, estes dois têm a mesma massa e a variação de temperatura que experimentam será dependente de quê? Será dependente da energia que recebem, e será tanto maior quanto maior a energia que recebem, mas será tanto menor quanto maior a massa que apresentem, e também tanto menor quanto maior a capacidade térmica mássica. Ou, escrito de outra maneira, a energia transferida por calor para um determinado corpo pode calcular-se multiplicando a massa desse corpo pela sua capacidade térmica mássica e pela variação de temperatura que experimentou. Por vezes pode-se querer realçar uma outra grandeza que se define aqui como sendo o produto da massa pela capacidade térmica mássica de um determinado corpo, chamando a esta constante C maiúscula a capacidade térmica de um corpo. Repare que não é mais nem menos, é um corpo concreto, em que multiplicamos a sua massa pela sua capacidade térmica mássica. Aqui este C já não é capacidade térmica mássica, sim, mas é sim a capacidade térmica desse corpo. Depois de termos feito a revisão, vamos então agora responder à questão. No entanto, ainda vamos relembrar que a expressão que regula a transferência de energia por calor para um determinado corpo que tenha massa M e capacidade térmica mássica C é a seguinte. Ou seja, massa do corpo, capacidade térmica mássica, a variação de temperatura que ele experimenta. Como temos aqui a relacionar capacidade térmica e massa, vamos explicitar esta expressão em função da massa e da capacidade térmica. Portanto, a energia fornecida que temos aqui é a energia fornecida ou a energia recebida por unidade de temperatura. E o que é que nós concluímos? Que é tanto maior quanto maior for a massa e tanto maior quanto maior for a capacidade térmica mássica. Repare-se, energia absorvida ou fornecida por variação de temperatura. Vamos então, a energia cedida. Ora, a energia cedida será tanto maior quanto maior for a massa. Quanto maior for a massa, portanto, ficamos unicamente com opções B e C. E também quanto maior for a capacidade térmica mássica. Portanto, quanto maior for a capacidade térmica mássica do líquido, portanto, a resposta correta é a resposta C. Ficou com alguma dúvida? Vamos falar um pouco sobre física do dia-a-dia e relacionar com aquilo que algumas pessoas utilizam nas noites frias de inverno para lhes aquecer a cama. O que é que elas fazem?
elas metem num saco, por exemplo, água a quase a 100 graus Celsius. Podiam introduzir outra substância qualquer, mas as pessoas sabem que a água é aquela que lhes vai fornecer mais energia durante a noite. Podiam meter um saco, por exemplo, com esferovite, também é perto de 100 graus Celsius, mas a energia fornecida pela esferovite não ia ser a mesma. E porquê? Porque a capacidade térmica máxima da esferovite é muito menor que a capacidade térmica máxima da água. Portanto, quanto mais elevada for a capacidade térmica máxima, mais quantidade de energia é necessária para fazer variar a temperatura de 1 grau, por exemplo, a 1 kg dessa substância. Por isso é que a água é ótima para colocar nesses recipientes para climatizar a cama no inverno. E é por isso que as pessoas a utilizam. Repare, para que, por exemplo, a temperatura baixe 1 grau, por exemplo, energia por unidade de temperatura, será tanto mais elevada a energia fornecida por cada variação de temperatura de 1 grau, quanto maior for a massa. Claro, se a pessoa puser lá 20 sacos na cama, sacos térmicos, terá muito maior variação de temperatura, muito mais energia fornecida. E claro, tem que utilizar uma substância com elevada capacidade térmica máxima.